É um vídeo que eu sei que o que eu estou fazendo aqui não é a coisa mais precisa e objetiva de Vampira Máscara, tá certo? Então, mas como qualquer youtuber, a gente precisa sempre ter uma tier list de alguma coisa, né? E tier list é um tema comum, né, em Vampira Máscara, quer dizer, em YouTube. E Vampira Máscara já é algo meio incomum, né? Porque o jogo ele é mais feito para interpretação, roleplay, coisas do tipo, do que de fato mecânica, né? Gameplay. Apesar de ter as regras e sim, você tem poderes diferentes, habilidades diferentes, uma série de. Cada clã é bem diferente um do outro. Então, teoricamente, é possível você ranquear eles, mas na prática é muito complicado, porque envolve uma infinidade de variáveis. E se você realmente for levar a fundo todas as variáveis, você nunca sai do lugar. Portanto, isso que eu estou fazendo aqui é algo muito específico, tá? Eu vou considerar aqui, fala Garf, seja bem-vindo. Eu vou considerar aqui para essa tier list a seguinte regra, tá? Na verdade, são mais de uma. Primeira regra: todos os personagens que estarão aqui nessa tier list são clãs, são personagens de clãs iniciantes, tá? Nível de criação de personagem de neófito, tá? Ou seja, nível mínimo de criação de personagem. A gente não tem aqui nenhuma consideração por XP, tá bom? É o básico do básico do básico. Então a gente está falando de low level, né? Assim, nível mais baixo, nível de criação de personagem. Isso é muito importante. Segunda regra que eu estou considerando aqui, eu vou ignorar o predador que se escolhe na ficha. Porque se você começar a considerar o predador e como que você pode combar a criação de personagem, o negócio fica hiper difícil de ser avaliado. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, o que o clã, a decisão do clã em si impacta na sua ficha. Ela te dá as disciplinas, ela te dá uma maldição, ela te dá uma compulsão e ela te traz algumas características gerais. Eu vou tentar avaliar esses 4 fatores e dar uma nota para cada fator e para chegar num resultado, tá? Na prática é um pouquinho diferente. O que eu vou fazer é analisar as disciplinas contra um rival mortal. Então, o grande ponto é, eu vou analisar os personagens no nível de criação de personagem. Eu vou, sem considerar diablerizar, sem considerar XP, sem considerar predador, sem considerar builds loucas, tá? Então, exatamente uma ideia de como que eu posso fazer o personagem e comparar ele, né? Sem grandes loucuras, tá certo? Se eu começar, e óbvio que é uma visão subjetiva, é óbvio que é alguma coisa da minha opinião, e se você não concordar, beleza, né? Posta aí nos comentários, tá? De fato é uma coisa muito simples, tá? Que eu estou fazendo aqui, muito específica, mas acho que vale uma discussão, né? Sobre esses pontos específicos. Eu vou considerar o quanto que a disciplina é boa para mortais, o quanto que a disciplina é boa para kindred, o quanto que a maldição e compulsão impactam e outras características gerais do clã. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro clã. E eu vou começar pela Camarilla, mais porque, enfim, é o que é. A gente sabe que qualquer clã pode ser da Camarilla ou do anarquista, ou até Sabá, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas só por uma questão de ordem, vamos começar pela Camarilla. E não poderia ser diferente com o Ventro. Vamos analisar o Ventro antes de colocá-lo numa tier list aqui, né? O Ventro, ele tem as disciplinas de dominação, presença e fortitude,
tá? Dominação e presença são disciplinas muito boas contra mortais. Elas dominam, conquistam, seduzem os mortais rapidamente, tá? Fortitude não faz muita diferença, porque o vampiro já é bem resistente a golpes em geral dos mortais, tá? Apesar de que ajuda. E contra vampiros, contra kindreds, os poderes de dominação e presença não são tão úteis. Principalmente se você considera que você está fazendo um Ventru low level, está fazendo um Ventru inicial. E esse cara não tem a capacidade de dominar um ancião e coisas do tipo. Então, ele vai usar os poderes dele fundamentalmente contra kindreds, contra mortais, não contra kindreds. Portanto, eu dei nota baixa para o Ventru nesse quesito de quão poderoso são as disciplinas dele contra kindreds. É alta contra mortais e é fraco, é nota baixa contra kindreds. Já a maldição do Ventru na V5 é super leve, porque a maldição na V5 é uma maldição de que ele tem uma restrição de alimentação, porém ele vence essa restrição usando força de vontade. Então, assim, tipo, é praticamente não existente a maldição dele. Então, eu considerei uma nota muito boa, considerei 4 de 5, porque é uma restrição ridiculamente leve, tá? Melhor que isso, só não ter mesmo a maldição. E as características do clã, eu diria que esse é o melhor clã para se jogar no Vampira Máscara, pelo fato dele ser normalmente o príncipe nas cidades, né? Normalmente o clã ele tem essa tradição de ser nobres, reis, líderes, o príncipe da Camarilla. Eles costumam ter uma influência maior na Camarilla do que os outros clãs. Então, por isso, eu estou colocando nota 5 para as características gerais dos clãs para o Ventru. Nesse sentido, ele vai ter 5 nas disciplinas contra mortais, 2 contra kindred, 4 da maldição e 5 na característica geral do clã. A média dele deu 4, eu estou considerando, portanto, ele no nível A. Por que não é S? Porque S é 4,5 para cima, tá bom? De média. Então a gente tem o Ventru no nível A. O Ventru é um super clã para se jogar nessa tier list que eu estou fazendo aqui, com essas condições que eu estou criando. Lembre-se, você é livre para discordar. Urso, o que você acha, Urso? Eu acho que você está redondamente errado, Fernas. O Ventru é um clãzinho de M, é um clãzinho de almofadinha, é um clãzinho de fraquinho, de bobinho. Eu odeio o Ventru, taca fogo, molotov neles. Tá revoltado aí, Urso. Essa opinião será anotada, Urso, mas beleza. O próximo clã, vamos para um outro clã aqui da Camarilla também, vamos para o Toreador. O Toreador é um caso muito parecido com o Ventru, tá? E por isso que eu botei ele logo em seguida. O Toreador tem presença, auspícios e rapidez, celerity, né? E aí é um caso muito parecido com o Ventru. Ele é muito bom contra os mortais, eu acho que um pouco pior do que presença, auspícios e rapidez, né? Ele é um pouco pior do que o Ventru contra mortais, porque dominação é muito OP contra mortais. Mas auspícios também é muito bom, tá? E rapidez é meio fraquinho, mas beleza. E principalmente nos níveis iniciais. Agora, contra Kindred, dominação não faz muita diferença e auspícios é de fato melhor do que dominação para esse tipo de coisa. É bem melhor contra outros Kindreds. Você de fato consegue escutar o que o Kindred está falando, sentir as emoções, entender o que está rolando ali, né? Fora que você vê Kindred que vem invisível, pode pegar. Então, tipo, já é algo bem mais interessante, tá? E rapidez também ajuda um pouquinho para desviar de alguns golpes, né, principalmente de tiros e tal. E a presença é meio ruim. Então aí eu coloquei uma nota mediana pro Toreador, ou seja, não é tão baixa quanto a do Ventru, né, contra Kindreds. Em termos de
de maldições e compulsões, o toreador tem uma maldição leve, é simplesmente não ficar em lugares que são muito ruins, muito feios, muito desagradáveis e tal, né? Então, na prática, ele tem uma maldição muito leve, as características do clã também são muito boas, tá? Só que ele acaba sendo um pouquinho abaixo do Ventro nesses dois aspectos. A maldição do Ventro é mais leve do que a maldição do toreador. O toreador de fato pode ter algumas penalidades durante as partidas, principalmente se ele acabar indo para o esgoto. Então, em algumas condições, o toreador sai perdendo, né? Enquanto o Ventro não. O Ventro só se ele precisa se alimentar e ainda por cima ele pode ter rebanho, ele pode usar força de vontade, ou seja, é muito menor, né, os problemas do Ventro. Então, de fato, o toreador fica um nível abaixo do Ventro e ele vira B. B de bola. Tá bom? Próximo clã. Próximo clã, o La Sombra. Também da Camarilla. E muito no estilo do Ventro também, né? Um clã que... você tem alguma opinião, Urso? Não, B pra toreador tá joinha. Bacana. Tá de boa. Beleza, então bora lá. O La Sombra O La Sombra ele tem os seguintes poderes. Ele tem o poder de dominação, igual o Ventro, potência, que é bom pra caramba, e Oblivion, tá? Que também é um bom poder, principalmente quando ele combina potência com Oblivion, que é o que normalmente os La Sombras acabam fazendo, para criar aqueles tentáculos, aqueles braços e... ou seja, dificilmente ele vai pro dominação, mas ele tem a possibilidade de ir pro dominação, tá? Contra mortais, eu diria que o La Sombra é muito forte. É igualzinho ao Ventro. Porque ele também tem dominação, que é o principal poder. E, obviamente, potência acaba sendo melhor que fortitude, né? Do Ventru, para lidar com mortais. E o Oblivion é assustador para o mortal. Então, assim, eu entendo que o La Sombra tá com a nota máxima também contra mortais. E quando você pensa contra Kindreds, ele é acima do Ventro, porque ele tem potência e o Oblivion é decente. Então ele tem pelo menos no nível do toreador ali, tá? De poder. Só que ele tem um problema, tá? Ele tem um problema que a maldição dele é muito grave. A maldição do La Sombra é mais grave do que as dos outros dois clãs e é uma das piores maldições que tem no jogo. Porque você não só não se enxerga no espelho, como você também deixa tudo que é aparelho eletrônico louco, né? E aparelho eletrônico é a coisa mais comum do mundo na atualidade, né? Então você ter uma maldição dessa é o fim da picada, né? Então isso derruba o La Sombra. A característica do clã é ótima, o La Sombra é visto como um líder, eles vieram do Sabá como líderes de lá, eles são importantes, eles assumem grandes funções na Camarilla, como vocês podem ver pelo Chicago by Night que eu narrei. Então, assim, eles são bem influentes, tá? E eu diria que... Mas o problema deles é de fato a maldição. E isso, eles teriam condições de CS se a maldição deles fosse mais leve. Mas o fato da maldição deles ser muito intensa derrubou eles pro B. Fica muito difícil de fazer um La Sombra que não se estrupie inteiro devido à sua maldição. Tá bom? Vamos pro próximo clã. Faltam mais 13. A gente tem os Tremers. Os Tremers são um excelente clã, tá? Por essa análise aqui. Porque eles têm a taumaturgia de sangue, né? O Blood Sorcery, a dominação e o auspícios. Lembrando que dominação e auspícios são excelentes contra mortais. Então eles têm a nota máxima. E a taumaturgia de sangue e o auspício são excelentes contra Kindreds. Então eles não têm a nota máxima, mas eles têm uma nota bem elevada. Então já são um clã de liderança. A maldição do Tremere, ao contrário da maldição do La Sombra, também é uma maldição muito leve. A maldição do Tremere é basicamente que ele não consegue criar laços de sangue com outros vampiros. Isso é ridiculamente leve, até porque normalmente não quer criar laços de sangue com outros vampiros. Quer dizer, ele pode
ficar submetido a um laço de sangue, mas ele não pode criar no outro. Mas isso dificilmente você faz numa crônica, ainda mais no nível baixo, né, que é o caso aqui da tier list. Então, é totalmente negligenciável essa maldição. E as características do clã, eu acho que aí ele perde um pouquinho, porque normalmente ele está ligado a um chantry, né, a um local de estudos, e aí nesses estudos normalmente tem líderes. Se você imaginar que você acabou de fazer um Tremere, o Tremere, ele acaba tendo chefes, líderes ali daquele chantry que meio que mandam e desmandam nele. Então, você tem uma hierarquia muito forte no clã Tremere, e isso é ruim, tá? E esse fato de você ter essa hierarquia, essa pirâmide ali, né, que não é mais tão rígida quanto era lá, né, antes lá na V20, mas ainda é intensa, né? Não tem mais o laço de sangue, mas ela tá lá ainda, existe uma hierarquia ainda entre os membros do clã. Eu diria que o Tremere, ele acaba caindo e ele se torna apenas entre aspas, como um clã de nível A. Tá certo? Ele poderia ter sido S, mas ele não vira S exatamente por essa característica do clã, dessa hierarquia, tá bom? O que faz com que, se você jogue uma crônica onde o narrador dá bastante autonomia para o seu Tremere, que ele vire um S, tá bom? Vamos lá, vamos pro próximo. Urso, você tem alguma opinião aí? Tremeres são traíras. Eu não gosto de Tremeres. Pra mim, botava lá no D. Ele não é A, não é B, não é C, então é só se foder. Urso, não pode falar isso. Não pode? Não. O quê? Não pode falar que Tremere é traíra? Tá bom, Urso, tá bom. Vamos pro próximo. Nosferatu, esse é um dos meus clãs favoritos, tá? Eu gostaria muito de botar ele no S só porque ele é favorito, mas não funciona assim a minha análise, tá? Na verdade ele vai ter uma nota bem ruim. Por quê? Os poderes dele são bons. Animalismo, potência e ofuscação. Animalismo é meia boca, mas potência é muito bom, principalmente contra Kindred e contra mortais, ambos muito bom contra os dois. E ofuscação é bom contra os dois, porque você foge do mortal e pode, né, atingir um Kindred sem ele perceber, um vampiro sem ele perceber de você. Ainda mais tendo potência, isso implica que o seu dano furtivo é muito alto. Quando você acerta o cara, você faz uma bela rolagem de ataque com um bom nível de potência, você pode matar o Kindred com um golpe, tá? Ou pelo menos inutilizar ele, ou enfiar uma estaca nele e paralisar ele, né? Então, o Nosferatu é muito forte, se você pensar em termos de combate mesmo, e se você pensar então contra um determinado Kindred. O grande problema dele é a maldição. A feiura que o Nosferatu tem, que é a maldição dele, gera muitos problemas sociais. Não só torna a convivência dele com humanos bem difícil, como também ele tem uma penalidade de 2 dados sociais para praticamente todos os testes sociais que ele possa fazer num Elísio. Então, assim, se você tiver um narrador que puxa rolagens nos testes sociais, o que é o correto de se fazer num jogo de Vampiro à Máscara, cara, o Nosferatu tá ferrado. Então, assim, isso fez eu jogar a nota para baixo, tá? As características do clã até que são positivas, porque eles são bem unidos e tal, mas essa questão dele ser feio e afeta muito, impediu que ele se tornasse um S e virasse um B, apenas um clã B. Pô, aí se avacalhou, hein, Fernas? Nosferatu clã B, depois do que a Madame fez lá no Chicago by Night, ela fuzilou todo mundo, cara. Ela saiu enfiando a estaca em tudo que é vampiro lá no furtivo. Arrebentou com todo mundo. É S, bota ela no S aí, bota o Nosferatu no S. Não posso botar no S. Você não falou, as rolagens do social são altamente prejudicadas. Mas você fez até ela virar primogênito, cara. Primogênito. Mas é que ela interpretou bem, ela mereceu. Você está se contradizendo. O que você está falando não está batendo com o jogo. Eu tô de olho em você, tô de olho em você, tô de olho em você. Tá, fica quieto.
Vamos lá. Xuxa é um malucão. Banu Hakim. Banu Hakim, cara. Banu Hakim é uma versão do Tremere diferenciada aqui em termos de poderes, né? Ele também tem a taumaturgia de sangue, assim como o Tremere. Ele também... só que aí ele tem ofuscação e rapidez, ao invés de dominação e auspícios, né? Sinceramente, ofuscação é melhor que dominação contra kindreds, mas é pior contra humanos. E auspícios é melhor do que rapidez. Então, nos níveis iniciais. Então, eu entendo que o Banu Hakim acaba sendo pior que o Tremere, de forma geral, tá bom? Só que a maldição do Banu Hakim é muito... A maldição do Banu Hakim também é leve, ele basicamente tem uma maldição sobre evitar beber sangue de vampiro, mas as características do clã do Banu Hakim também são ruins em relação aos Tremeres. Eu diria que é muito parecido, tá? Eu coloquei até um pouquinho pior do que os Tremeres, basicamente porque o Banu Hakim ele tem essa visão do estrangeiro. E é meio difícil narrar de uma cultura que vem ali do Oriente Médio, que é diferente da nossa, e você saber compreender isso. Agora, se você não tiver problema com essa questão, aí eu diria que ele está no mesmo nível do Tremere, tá? Eu vou colocar ele aqui só para simular ele no mesmo nível do Tremere, e ele fica no... Não, ele ainda fica abaixo, ele fica no B, tá? Então não mudou nada, na verdade, essa questão. Ele fica no B, eu colocaria o Banu Hakim no B, tá bom? Ele é B mesmo, na minha análise, mesmo que você desconsidere essa questão do estrangeiro. Tá. Ele é uma classe B, ele é um nível B, e ele é nível B essencialmente porque ele normalmente não é muito bem visto no mundo dos vampiros, tá? Ele acaba entrando na seita da Camarilla, mas ele é visto como assassinos, visto como um povo meio esquisito, distante, que vem de outras terras. Ele não tem a mesma influência que outros clãs têm, como Ventru, Toreador, né? Então ele acaba tendo uma nota um pouco mais baixa, mas em termos de poderes em si, maldição, ele é formidável, tá? Então eu fico na dúvida entre um B alto e um A baixo, né? Para o Banu Hakim, tá? Então eu vou deixar ele no B por uma mera questão aqui da minha opinião, tá? Mas ele poderia ser considerado A, tá bom? Pô, aí você chutou o balde, hein, cara? Chutou o balde, que análise vagabunda. Bota o Banu Hakim logo no ar. Não. Você não me escuta, cara. Por que você pede minha opinião? Por que você pede minha opinião? Eu quero voz. Cala a boca, Urso. Vamos lá, Malkaviano. Os Malkavianos, eles são um clã... eu diria que vai ser um clã forte, tá? Eles têm auspícios, dominação e ofuscação. Os 3 poderes são excelentes contra mortais. E são bons poderes contra kindreds também. O auspícios pode detectar um vampiro que tentar te surpreender. Dominação não vai ser muito bom contra kindred, mas ofuscação vai ajudar você a fugir e se esconder. Então ele acaba sendo muito bom contra o mortal, não tão bom contra o kindred, mas ainda assim num nível bem bom. A maldição do Malkaviano, por incrível que pareça, na V5 ela é bem fraca, porque ele tem uma insanidade mental, mas ela só é acionada se você tiver uma falha bestial, né? E a falha bestial é se você tirar 1 na falha crítica lá, então assim, se você tiver uma falha com 1, né, e tirando 1 no dado de fome, é difícil, não é sempre que você vai ter isso. E aí nesse momento a maldição ela vem à tona, né, com a sua insanidade. E aí é complicado, vai gerar uma situação ruim e tal. Mas como você não usa ela sempre, apesar de que eu gosto sempre que meus malkavianos e nas minhas mesas interpretem a loucura constantemente, não só na falha bestial. Mas ainda assim, eu não vejo essa maldição como uma maldição tão grave, tá? Mas tudo bem, eu vou colocar ela um pouquinho pior do que o dos outros clãs que eu considerei normais, como Ventru e o Toreador, por exemplo, né, que eu tinha colocado como uma maldição bem leve.
tá? Nesse sentido, ele ainda fica como, o Malkaviano fica como A, tá certo? Então vamos colocar ele aqui junto no A. Fica no limite ali, ele fica no abaixo, né, para mim, mas ainda é A, tá bom? Aí a gente tem o Bruhá. Agora sim, o que eu quero ver. Bota no S. Calma, urso. Tá. Realmente, dependendo do urso, todo mundo é F, né? O Bruhá, ele tem suas qualidades, não vamos negar. Ele tem poderes muito fortes contra humanos e contra kindreds, né? Potência e presença são muito úteis contra humanos, e potência e rapidez são úteis contra o kindreds. Então eu diria que ele tem uma nota bem alta, ele começou bem mesmo. E agora, a maldição do Bruhá não é das melhores, tá? A questão da raiva do Bruhá é um problema sério, porque se ele se perde na raiva, ele fica loucão, e ele é forte. Ele loucão, ele vai quebrar a porra toda, né? Então é um problema, né? Você ter um Bruhá malucão por aí, né? Isso derruba um pouco a nota do Bruhá. Já as características do clã eu acho que são positivas. O Bruhá normalmente ele é muito bem visto, ele é normalmente o líder dos anarquistas, e ele, quando ele está na Camarilla, ele costuma ser o xerife, ou seja, ele tem um respeito muito grande dentro da comunidade vampírica, né? Então eu entendo o Bruhá como o grande problema dele é de fato a maldição, né? O que deixa aqui ele com uma nota, um B alto, A baixo, mas eu vou... Não, que isso? Tem que ser S. Põe o Bruhá no S. S. Porra. Você não me escuta em nada, cara. Me escuta pelo menos no Bruhá, cara. Molotov na veia. Molotov na veia. O que você tá falando, cara? O que você tá falando? Molotov na veia? Como assim? Molotov na veia. Não tem o menor sentido isso. Tá, tudo bem, eu vou te escutar, urso. Eu vou aumentar a nota da característica do clã pro Bruhá, eu vou deixar igual o Ventro, tá bom? E aí ele vem pro A, tá bom? Vai ficar no A juntinho do Ventro, pode ser? Tá bom, eu aceito. Lembrando que não tem muita ordem essa questão da distância aqui. O Ventro tá aqui, o Bruhá tá aqui, mas eles estão com a mesma nota. Beleza. Vamos lá. É só S, né? Vamos lá, chegamos na metade dos clãs. Gangrel. Cara, o Gangrel é um pouquinho pior que o Bruhá, na minha opinião, tá? O Gangrel, os poderes dele, animalismo, metamorfose e fortitude, são muito bons contra mortais. São relativamente bons contra mortais, mas não são excelentes. Dominar é muito melhor do que você encher um mortal de porrada. Convencer um mortal é mais fácil do que bater nele. Por mais que seja fácil bater nele. E o Kindred, contra Kindred já é melhor. Kindred, ele é mais fácil talvez bater no Kindred do que convencê-lo, né? Então, o Bruhá tava B, porque B de Bruhá, né? Mas o urso me convenceu a colocar ele no A, tá bom? Já o Gangrel é B, tá? O Gangrel, ele é um pouquinho melhor, ele tá no nível do Bruhá contra Kindred, mas ele é mais fraquinho contra Mortal, que o Bruhá ainda tem presença contra Mortal, né? O que ajuda. A maldição do Bruhá, ela é mais leve do que a maldição do... A maldição do Gangrel é mais leve do que a maldição do Bruhá. O Gangrel, ele meio que vira um pouco de animal, em vez de perder a cabeça, ficar loucão. Em compensação, a característica do clã, ele não tem a mesma reconhecimento do Bruhá dentro dos clãs como o Bruhá tem. O Bruhá normalmente é o líder dos anarquistas. O Gangrel nem sempre. Então eu coloco o Gangrel um pouquinho abaixo do Bruhá, como B, mas de novo, é estilo de jogo. Se você quiser, se você construir um cenário um pouquinho diferente do que eu estou construindo aqui, provavelmente você inverte essa situação entre o Bruhá e o Gangrel,
tá certo? Então vamos relembrar aqui as variáveis. Nível baixo, num cenário bem clássico, não é? Onde você tem Bruhá e Gangrel ali como liderança no anarquista, o Bruhá normalmente é o líder, a Camarillo Ventru costuma ser líder, e assim, sem considerar predador, sem considerar uma série de variáveis aí iniciais, né? Basicamente olhando para os poderes, níveis baixos, sem XP, e as maldições e características gerais do clã, tá certo? Aí a gente tem o Tzimice, nível 10, tá? O nível 10 não, Tzimice é o clã 10, aqui da lista de 16. O Tzimice, ele tem também ele é parecido com o Gangrel nesse sentido, ele tem animalismo, ele tem metamorfose também, igual o Gangrel, mas ao invés de fortitude ele tem dominação, que é muito melhor do que fortitude, tá? Principalmente contra mortais. Então ele acaba tendo, no mínimo, uma nota. Ele tem uma nota superior ao do Gangrel aqui contra mortais e idêntica contra Kindred, o que torna ele muito forte. E a maldição do Tzimice é uma piada, né? É uma maldição super leve também, não pega nada. E ele tem um prestígio muito grande dentro do clã. Afinal, ele era um dos principais do Sabá e ele veio agora nos anarquistas. Ele está associado aos anarquistas, mas eles são um clã temido. As pessoas têm medo do Tzimice, tá? Então eu diria que o Tzimice é A beirando o S, tá? Ele é a nota mais alta até o momento aqui. E ele é o A beirando o S. Eu diria que o Tzimice aqui nesse sentido. Aliás, eu até vou fazer isso nesse caso. Eu vou colocar ele aqui como primeiro. Porque ele é o A beirando o S, apesar de eu falar que não tem diferença, mas eu quero colocar ele para cá, porque só para a gente mostrar que ele realmente teve a nota mais alta aqui até o momento, tá bom? Deixa eu ver se teve mais algum caso aqui, ó. A gente tem dos As, teve 4, o outro também foi 4, é tudo parecido. Outro que é A aqui, que é o Malkaviano, também é 4. E o Bruhá também foi 4. O Tzimice é o único que é 4,25. Aí dos Bs, a gente tem o Toreador, um 3,75. O La Sombra 3,50 está inferior. O Nosferatu 3,50. O Banu Hakim 3,50. E o Gangrel 3,75. Então o Gangrel ele está junto aqui do Toreador aqui. Só como referência, é meio que isso aqui. Se você for olhar nas casas decimais. Falei que ia fazer isso. Vamos lá. Aí agora a gente tem o 11º clã. O 11º clã é o Ministry. O Ministry, que antigamente na V20 era os Seguidores de Sete, né? E eles têm uma questão de ter presença, metamorfose e ofuscação. São disciplinas muito boas contra humanos. Eu diria que nota máxima, né? Porque presença é ótimo para dominar humanos, metamorfose é ótima para espancar qualquer um, e ofuscação é ótimo para fugir, né? E contra Kindreds eles também são muito poderosos. Esse combo de disciplinas é absurdamente roubado, né? Você tem metamorfose com ofuscação, ou seja, você pode chegar invisível ali e descer a porrada no cara sem menor medo de ser feliz. Então isso aqui, quando eu comecei a montar essa análise, eu falei, esse cara vai ser S, né? Só que tem dois problemas, tá? E aí eu tô aberto à discussão, porque esses problemas são graves. E aí tem que se entender o quanto você considera isso grave nessa análise, porque um dos problemas dele é a maldição. A maldição dele é que ele é mais sensível à luz. Ele é mais sensível à luz, e a luz, ser sensível à luz para um vampiro é bem grave, né? Ah, mas é só não sair de dia. Pois é, mas não é só isso. O Ministry, se ele for exposto à luz artificial, tipo uma lâmpada bem iluminada, que nem está iluminando a minha cabeça agora, ele já sofre. Ele não vai tomar dano, mas ele vai recuar e vai buscar a escuridão.
Então, dependendo do como você considera essa maldição, se basta ele botar um óculos escuro e ele vai ignorar essa questão, então essa maldição é baixa. Mas se ele vai a todo momento ficar correndo para o cantinho, isso vai dar problema para ele. Ele vai precisar ficar em salas escuras, vai precisar relativamente escuras, vai precisar se proteger da luz. Isso pode ser um problema gravíssimo, tá? E aí joga com uma maldição muito séria, tá? Nota bem baixa para maldição. E a característica do clã, ele tende a ser um clã bem chato, tá? Porque o Ministry é um clã que ele trocou a ideia da fé, né, do seguidor de Sete, por uma ideia meio socrática, né, onde você fica enchendo o saco para convencer as pessoas de que você tá certo e o outro tá errado, né? Então você fica lá cutucando, perguntando. Então normalmente você ter um ministry no seu círculo é um pé nas bolas, né? Pois é, dá vontade de chutar as bolas dele assim, pá, na cara das bolas. Pois é. Então é isso, é bem desagradável, tá? Ter um ministry no grupo. Se você quer trollar um círculo, seja um ministry, tá? Mas aí depende dessa questão. Se você melhorar essas notas, por exemplo, dizer que achar que basta botar um óculos escuro, como muitos jogadores faziam na V20, e jogar isso como uma maldição leve, ele já vira B, né? Ele vira B aqui na minha análise, mesmo sem mexer nas características de classe. E se você deixar um 4 e 4 aqui, em vez de 2 e 2, ele vira A, tá? Ou seja, o Ministry para mim, ele virou C, tá? Mas dependendo de como você considera as características de classe e a maldição, ele fácil vira A, tá bom? Ravenous. O Ravenous é bem complicado. Vai lá, Everin, belezinha aí. Pô, aí que tá. Eu não concordei. Eu botaria o Ministry pelo menos no B. Eu achei meio ruim essa sua análise. Tipo, pô, só porque ele sofre com a luz ali, põe o óculos escuro, põe uma jaqueta, dá assim meio que o Neo do Matrix, sabe? E acabou. E ser chato é divertido. Como assim ser chato é divertido? Como assim ser chato e divertido? Ser chato é divertido a peça, pra quem tá sendo chato. Vocês concordam com o curso que ser chato é divertido? Não, a V5 veio depois da V20. A V20 é uma compilação de regras da V3, como outras adaptações, e acaba levando uma série de questões, né? A V20 ela veio bem mais, a V5 veio mais tarde. Já é o novo formato de regras. O formato atual de regras é a V5. O formato da V20 é um formato de porque fez 20 anos, entendeu? É mais ou menos a ideia do Tormenta 20, por exemplo, que você tem 20 anos de Tormenta, e aí você fez o Tormenta 20 e tal, né? Mas a ideia da V5 é que ele veio depois, tá? Que é a quinta edição, de fato. É como se o V20 fosse a terceira edição refinada, e o V5 é a quinta edição, tá? Se você jogar de Mulher Ab como Ministry, funciona bem, porque você usa... Putz, você tá pensando cada burca, né? Pode ser. Mas aí você tem sempre a questão do cara ser chato, né? Então, é meio complicado. Ser chato é divertido, mas com os inimigos, né? O problema é que você vai ser chato com o seu círculo também, né? Numa apicultura. Boa ideia. Assim, depende muito da condição, é aquilo que eu falei. Essa tier list ela é bem subjetiva e sujeita a mudar radicalmente dependendo aí das condições do jogo, né? Mas beleza, vamos para o Ravenous. Eu preciso botar alguém no C, gente. Então vamos lá. O Ravenous, animalismo, ofuscação e presença. Olha, teve um cara que segue o canal e ele me fez umas perguntas muito boas. E eu me senti um idiota, porque ele perguntou pra mim como é que fazia uma boa build de Ravenous. E eu pesquisei, eu olhei, eu tentei, e eu cheguei na seguinte conclusão. Eu não sei. Eu não sei fazer uma boa build com esse clã da V5. É muito ruim esse clã.
Assim, os poderes dele, animalismo, ofuscação e presença. Nada parece combinar. Tipo, animalismo pra mim não combina com presença, sabe? Presença, você interage com os animais, animalismo você interage lá com. A presença interage com as pessoas, animalismo com os animais. Tipo, ele vai ser um cara bem carismático com todo mundo, é isso. Mas de ofuscação ele vai poder se esconder. Então, assim, é decente contra mortais, né? Porque você consegue se misturar e enrolar as pessoas. Mas contra Kindred é bem ruim, assim, tipo, a build dele. E quando ele é a build do malandro, mas quando você olha os poderes, inclusive os poderes dele, de Fata Morgana, que tem no livro, o companion deles, você vê que é um poder de suporte. Contra mortais funciona bem, você enrola a galera lá e vai embora. Mas contra Kindred, tipo, tem um monte de teste que o Kindred pode fazer. Os seus testes você tem que ir muito bem. E o máximo que você vai conseguir é dar uma penalidade no Kindred. A não ser quando você tem um poder muito elevado, que aí não entra aqui na tier list. Né? Então, assim, o Ravenous acaba sendo um clã de suporte. E ainda um suporte meia boca, tá? E ainda para piorar, ele tem uma maldição que não é grave, mas também não é uma maravilha, que é ter que ficar mudando de lugar constantemente, né? E a característica do clã, ele não é lá bem visto, ele não tem uma influência grande em lugar nenhum, até porque você dificilmente acha onde ele está, né? Então, assim, e eu acho ele um pouco difícil de narrar, exatamente porque também tem aquela mesma questão do Banu Hakim de ser um estrangeiro e tal. A chance de você não saber interpretar bem a cultura, né? Pode dificultar. Mas mesmo que não seja um grande problema, ele também não é super bem visto, não tem um super status dentro de nenhuma seita. E ele é meio independente, né? Ele de fato não está em seita nenhuma, né? Então eu não consigo colocar uma nota boa para o Ravenous, e é por isso que eu joguei ele no C. C de Cacilda Becker. Cacildes, C de Cacildes. Aí a gente tem o Ekata. Deixa eu ver o chat aqui. Ele vai virar um digital influencer, né? Ele vai ser um youtuber. Beleza. Ele era youtuber, exatamente. Só que aí que tá. O Ravenous na V20, que era o caso lá da mesa do Sérgio, na V20 ele funcionava bem. Ele era muito apelão na V20, tá? Agora na V5 eles nerfaram ele demais. Na V20 é fácil de fazer uma build boa do Ravenous, mas na V5 não, tá? Vamos lá, Ekata. O Ekata é interessante. O Ekata, ele tem auspícios, fortitude e Oblivion. E é Oblivion da necromancia, né? Ele é apelão? Ele é apelão. Quando eu comecei a fazer o Ekata aqui, falei, cara, ele vai ser F. Porque ele é nível alto, tanto contra mortais, quanto contra Kindreds. Ele é muito bom contra os dois. Porém, ele tem um problema. E é um problema grave. Bem grave. Tá? A maldição dele é muito pesada. Basicamente, quando ele vai morder um mortal, o mortal, ao invés de sentir prazer, ele sente dor. Uma dor absurda. E não só uma dor absurda, como ele entra em pânico. E você pode até matar ele só de medo. Tá? Quando se alimenta por causa da dor e o pânico e tal. Tem que ser um mortal relativamente forte para não ficar mega traumatizado com a situação. Isso é uma desvantagem absurda de maldição. Porque todo mundo tem maldições leves. A gente passou por todos os clãs aqui, e a maldição mais pesada era o Nosferatu, porque era feio, tá? Que tem impactos sociais grandes. Mas os outros, todos, têm maldições muito leves que mal influenciam o roleplay. O Ventru se vira com força de vontade. O Toreador só se der algum problema muito específico, de ir para um esgoto, alguma coisa assim. O Tremere não consegue criar laços de sangue com outros vampiros. Então, assim, tipo, é uma coisa muito leve, né? Todas as maldições são leves. Aí, de repente, esse aqui não consegue se alimentar direito, porque ele mata as vítimas. Ou deixa as vítimas todas traumatizadas. Ele é um clã muito
evil, assim, muito mal. E basicamente os poderes dele também tem isso, onde volta e meia para você usar os poderes dele, você perde humanidade. E humanidade é muito preciosa no Vampiro à Máscara, né? Eu coloco ele como C exatamente por essa questão de a maldição ser muito alta. Você basicamente vai ter que ficar matando os seus alvos, eliminando eles. E as características do clã são péssimas. São péssimas. Vários os subclãs dentro do Hecata, vários deles têm aquelas desvantagens horrorosas. Por exemplo, tem um que acho que vem, que tem aquele consumo conspícuo, que você tem que ficar se alimentando dos órgãos dos humanos e não só do sangue. Aquilo é uma mega desvantagem, tá? Fora que ele não é aliado de nenhum clã, ele é mal visto por todo mundo, ou seja, tanto é que eu uso ele como antagonista nos clãs, porque ele é forte e extremamente cruel, tá? Por isso que eu coloco ele como um clã aqui mais baixo e normalmente não deixo você jogar. Sim, as maldições da V5 são bem desequilibradas em comparação à V20. E esse, na verdade, a maldição, no meu entendimento, está sendo um dos principais fatores aqui para ranquear a tier list, né? Porque as maldições são bem definidas e algumas são bem ruins e outras são exatamente, ele é um clã feito para ser vilão, né? Ele é um clã feito de canibais, necromancers, banqueiros, ou seja, tudo ruim, né? Então assim, não tem, e o pior, os banqueiros eles são incestuosos e italianos, né? Mamma mia. Então, assim, máfia, né? Então assim, é um negócio horroroso, tá? Brincadeira aí com os banqueiros, eu fui bancário já, sei como é a dor, mas é só uma piada, gente. Tem que fazer piada no YouTube aqui pra ganhar risadas. Mas o ponto é esse, assim, ele é típico clã do mal, ele é típico do clã do vilão. E por isso que as características acabam indo para baixo. Se você gosta de jogar com um clã mais bonzinho, ou pelo menos um cara meia boca, né? Um cara meio canalha, mas sem ser totalmente vilanesco, né? Você eu não recomendo o Hecata. Eu normalmente ponho o Hecata de vilão mesmo nas crônicas, tá bom? Então ele é C. Hecata. E agora vamos para os últimos 3. Diminui um pouco a tela do Team Maker. Você quer dizer que você está falando da tela da tier list? Deixa eu arrumar aqui. Opa. Vamos reduzir aqui. Pronto. Acho que melhorou agora, né? Beleza. Confundi com o Team. É isso aí. Beleza. Agora a gente tem A gente tem mais 3 clãs aqui. Que, na verdade, clã mesmo só tem um. Que é o Salubre. O Salubre, ele é o clã, quando eu faço aquele teste, né, que tem no Vampiro à Máscara, dá que eu sou Salubre, porque o Salubre é bonzinho e eu tenho essa cara de otário, quer dizer, de bonzinho. Então acabo caindo como Salubre, né? Mas eu acredito que no fundo eu sou um malcaviano, tá? Mas beleza. Eu sou tão maluco que o teste dá errado e dá Salubre. Mas beleza. Normal, relaxa. E aí, o Salubre ele tem poderes muito bons, eu vou ser bem sincero. Ele tem auspícios, dominação e fortitude. Auspícios e dominação é muito bom, fortitude nem tanto. No low level, né? Então, auspícios, ele é essencial para entender o ser humano, para entender os mortais. Dominação, ele é ótimo para dominar os humanos e os mortais. Eles têm poderes de cura, né? No amálgama que ele faz, né, que ajuda muito. E o que acaba acontecendo é que você tem
níveis, uma boa nota. Eu dei uma boa nota para eles contra mortais, a nota máxima, e uma boa nota contra Kindreds, porque querendo ou não, ele tem auspícios, e auspícios é muito útil contra Kindreds também, para você notar se tem algum vampiro vindo escondido, para você poder, enfim, perceber as intenções do vampiro que quer te matar, que está perto de você, e coisas do tipo. Porém, a maldição do Salubre parece piada. É um negócio horroroso de cruel, tá? Ele, basicamente, o sangue dele é super delicioso para todos os outros Kindreds, então não ponha ele junto do Banu Haqim, que tem uma maldição ali associada a beber sangue dos outros vampiros. E, para piorar, o Salubre, ele ainda tem uma maldição dele ser caçado, ativamente caçado, e o sangue dele... Não, isso não faz parte da maldição, isso é característica de classe, desculpa. Mas a maldição é... O sangue dele é delicioso e ele tem um terceiro olho na testa, que é impossível de ocultar misticamente. Você pode botar uma roupa em cima, mas você não consegue ocultar ele nunca vai deixar de estar lá. E quando você usa qualquer um dos seus poderes, esse olho sangra, o que faz com que qualquer vampiro que esteja nas proximidades sinta esse cheiro desse sangue maravilhoso, que ele sangra ali pelo terceiro olho, ali, pela testa. Cara, isso é pedir pra morrer. Então você basicamente fica com um personagem que não pode usar os poderes, a não ser perto de vampiros que ele confia muito, né? É muito ruim essa maldição. Eu diria, de fato, que é a pior maldição do jogo. Disparado. Disparado é a pior maldição do jogo. Disparado. E para piorar nas características do clã, eles ainda são caçados. Então você tem que disfarçar. Você não pode dizer para ninguém que você é Salubre. Senão você tá na M, cara. Você tá na M. Então, cara, pra mim ele é D. Ele não é nem... ele não é nem... Não é nem C, tá? Ele é o pior clã que tem pra se jogar. Tá bom? Então se não é A, não é B, não é C, como é que é, Urso? Se não é A, não é B, não é C, só se fuder. Você concorda, Urso? Concordo. Muito, muito fraquinho esse Salubre aí. Pode caçar tudo. Você é muito cruel, Urso. Que coisa horrorosa. Tá bom. E agora, dois clãs que não são clãs. Tá? Dois clãs que não são clãs. Vai chorar, Urso? Não, você não, Evelyn, você não. Mas pra mim você não é uma Salubre. Pra mim, você não é nem Salubre, nem insalubre. Você é outra coisa. Urso, para que você tá piorando. Desculpa. Que piada horrível, Urso, insalubre. Tá, agora a gente vai falar do clã do clã que não tem clã, né? Que são os Caetifes. Os Caetifes, eles são os vampiros sem clã. Eles têm uma vantagem, que é eles podem escolher qualquer disciplina, né? Qualquer conjunto de disciplinas. Entretanto, as disciplinas são mais caras, né? De se adquirir. E além de ser mais caras, eles são odiados por todos os outros vampiros, assim, do fundo do âmago de todos os vampiros. Então eles caem numa situação muito parecida com a dos Salubres, tá? Eles são bons, eles têm notas boas na disciplina, porque você pode combar do jeito que você quiser, então eles têm nota máxima, né, nas disciplinas, solamente porque você comba elas. Porém, a maldição deles e as características do clã são... A maldição nem tanto, a maldição é ruim, porque ele é um clã que a disciplina custa mais caro, só isso. Então ela é no meio do caminho ali, só que a característica de clã dele é bem ruim, porque todo mundo odeia ele, tá? E aí isso coloca ele no nível B, tá? Nem sei se tem espaço aqui pra colocar o... Acho que não tem não. Não tem espaço para colocar. Deixa eu dar uma diminuída aqui nos outros para poder encaixar o...
o Caitiff aqui no B, no Tier B. Beleza? Mas o Caitiff é o meu favorito. Seu favorito não era o Bruhá? Me pegou. O Caitiff é meu segundo favorito. 2, assim, ó. 2. 2, segundo favorito. 2. Você tá mostrando as duas mãos. É que eu não tenho dedos. Então funciona como se fosse uma mão só. 2. E se for 3, como é que é? Aí eu ponho um pé. 3. E fico pulando numa perna só. Tá, e se for 4? Aí eu uso tudo. Coisa idiota. Tá. Beleza, vamos usar o último. Sangue Fraco. Cara, eu adoro jogar de Sangue Fraco. Eu tenho uma das minhas personagens mais icônicas, é um Sangue Fraco. Eu joguei uma crônica, que é o Cinzas da Sé, com um Sangue Fraco. Meu personagem chamava Dennis. E a irmã dele é uma personagem chamada Emily, que eu jogo e já joguei com ela e já botei ela em um monte de crônicas como NPC. Eu adoro Sangue Fraco. Sangue Fraco é um personagem extremamente versátil, porque você pode fazer basicamente de tudo com o Sangue Fraco. Você tem um monte de poderes que você pode comprar e isso te dá uma série de habilidades, né, diferenciadas e que podem ser muito úteis. Tem uma habilidade chamada Day Drinker, que você pode sair no sol e não toma dano, você pode viver durante o dia como se você fosse um mortal. Fora que o Sangue Fraco tem uma série de características que tornam ele basicamente um humano, né? E pode se misturar nesse mundo do mortal com o mundo dos Kindreds e ser super interessante. O problema do Sangue Fraco é que ele, por via de regra, ele não tem disciplinas, tá? Ele não tem nenhuma disciplina. Ele não tem a disciplina... Ele tem 0 disciplinas. Ele pode aprender a alquimia do Sangue Fraco, mas ele não pode, mas ele não tem mais nada, a não ser que compre uma qualidade, que é uma qualidade de aprender uma disciplina específica, e ela pode aprender aquela disciplina. E se o mestre deixar, o narrador deixar, você pode pegar o predador, né? Mas que aqui no caso não entra. Então por isso eu deixei o Sangue Fraco sem poderes, sem nenhuma disciplina. E essas qualidades sempre acompanham uma desvantagem. Você tem que pegar uma qualidade e uma desvantagem quando você faz de Sangue Fraco, quando você faz um Sangue Fraco. E as desvantagens são bem ruins, tá? Então você pode pegar uma desvantagem que é pegar uma maldição de clã, você pode pegar uma desvantagem que é não se curar direito, você pode pegar uma maldição que tem uma série de questões que atrapalha, tá certo? Então, na prática, o vampiro de Sangue Fraco, né, o vampiro entre aspas de Sangue Fraco, que mal é um vampiro, sofre com tem muita vantagem, mas ele sofre com muita restrição por não ter os poderes direito, a não ser que você faça uma build muito bem feita, tá certo? E como eu não estou considerando builds muito bem feitas nessa tier list, eu estou considerando apenas uma coisa mais genérica, é impossível dar uma boa nota para o Sangue Fraco. Ele não tem poderes, ele não tem disciplinas, então é a pior nota do mundo nas disciplinas. Entretanto, é a melhor nota do mundo em maldição, porque ele não tem maldição, né? E em termos de características do clã, é bem complicado, porque o Sangue Fraco ele é aceito pelos anarquistas, mas ele é detestado pela Camarilla. Então, eu vou colocar para ser bonzinho com ele no meio do caminho, tá? Mas isso não salva ele da letra D. Então como é que é, Urso? Se não é A, não é B? Não é A, não é B, não é C, só se fuder. Então é isso. Então a gente terminou aqui com a nossa playlist sem nenhum S. No A a gente tem o Tzimice, o Ventru, o Tremere, o Malkavian, o Bruhá, Toreador,
no B, Gangrel no B, La Sombra no B, Nosferatu no B, Banu Hakim no B, Caitiff no B, Ministry no C, Ravenous no C, Hecata no C, Salubre e Sangue Fraco no D, tá certo? Em termos de notas, a nota mais alta é do Tzimisce, tá? Que é o que está ali. O Ventro, se eu não me engano, também foi muito bem, mas não é tão alto quanto o Tzimisce. E a nota mais baixa é do Salubre e do Sangue Fraco. Os dois tiveram notas iguais ali, de 2,5 ali, tá? Nos Bs, deixa eu ver como é que tá a ordem. Tem um 3,75 aqui, o Toreador, o Gangrel, ver se tem mais algum 3,75 aqui. Tem um Gangrel, que tá logo em seguida. O Caitiff 3,50, tá bom, então ele é um B normal mesmo, tá? E aí no C aqui, acho que o Ministry, todos têm a mesma nota, tá? Os três têm a mesma nota, então beleza. Então na verdade é bem por aí. O Tzimisce foi o que tirou a nota mais alta, então se você quiser botar alguém no S, provavelmente é o Tzimisce, tá? Se você for olhar por esse critério, ele de fato é a nota mais alta, então pelo desempate eu estou colocando ele aqui. Agora, um ponto que eu queria destacar é que, na verdade, o S é o clã que você mais gosta. Entendeu? No fundo, isso aqui tudo é bobagem. Se você gosta muito de Malkaviano, o Malkaviano vai ser o S para você. Se você gosta muito do Sangue Fraco, por mais que ele esteja aqui embaixo, você vai dar um jeito de botar ele aqui em cima e vai fazer ele ser o clã mais especial para você, tá bom? Então, de novo, o que importa nessa mecânica é a interpretação. O que importa nesse sistema, nesse jogo, é a interpretação e não necessariamente as regrinhas. O que acontece aqui é que algumas disciplinas elas são melhores nos primeiros níveis, mas elas são boas nos primeiros níveis, mas quando elas vão para os níveis máximos, elas melhoram, mas não melhoram tanto, como auspícios, presença, dominação. E outras disciplinas, elas só são de fato boas no nível máximo, como rapidez, fortitude. Então o que acaba acontecendo é que alguns clãs acabam prejudicados pela combinação de disciplinas que eles têm. Além disso, as maldições são muito restritivas no Salubre, no Hecata, eu diria também, depende de como você olhar o Ministry, a maldição pode ser bem restritiva, né? E você pode ter problemas, e as características de fato de classe, né, como o Nosferatu, uma maldição restritiva, e as características gerais de classe, né, como o Caitiff sendo um pária, o Sangue Fraco e o Salubre são também detestados, o Salubre é caçado, o Sangue Fraco é detestado, né? O Hecata acaba sendo um vilão da história. Então, assim, você tem uma série de várias narrativas, né? E além de ser um clã bem difícil de jogar com o Hecata. Eu não recomendo para iniciantes, tá? Então, assim, se você for um iniciante e você estiver olhando para essa tier list, eu diria que eu recomendo que você comece com algum clã que está na lista A aqui, ou da B, tá? Então busque jogar de Ventru, de Tremer, de Malkavian, de Bruhá, de Toreador, de Gangrel, né? De La Sombra, né? E deixa às vezes alguns mais complexos para depois, tá? E se você é um cara mais experiente, aí eu iria no Tzimisce, ou qualquer um que está no A e no B, e você quer jogar com algo diferente, às vezes isso aqui te ajuda, né? A ter essa visão. Mas de novo, isso aqui é só bobagem, tá? Não leve muito a sério isso aqui. É uma brincadeira, tá? Mais porque eu preciso criar conteúdo pro meu canal do YouTube. E eu acho que tipo, todo youtuber precisa ter algum vídeo de tier list. E eu tava com muita vontade de fazer uma tier list. Então eu resolvi fazer sobre clãs, tá? E é isso. Não tem nada demais. Se eu for recomendar, Garf, um clã para alguém que nunca jogou começar, eu recomendo Bruhá, porque ele é bom de porrada, ele é bem reconhecido nos anarquistas, ele pode ter uma posição interessante
na Camarilla. Os poderes eles são úteis, ele sempre vai ser útil em qualquer crônica. Eu recomendaria um Brohá. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Tá? Agora, depende da pessoa também, né? Se a pessoa, por exemplo, gosta muito de natureza e animais, o Gangrel certamente é mais interessante que o Brohá. Se a pessoa gosta de economia, negócios e coisas do tipo, o Ventro é mais interessante. Se a pessoa, sei lá, gosta muito de arte, coisas assim, ou quer fazer uma personagem sedutora, tal, o Toreador acaba sendo o caminho. E se a pessoa quer interpretar uma coisa que nunca jogou na vida, vai de Malkaviano, porque o Malkaviano você pode fazer um personagem bem loucão, bem diferente. Então, e honestamente, ultimamente eu tenho me divertido muito jogando de Malkaviano. Malkavianos são, acho que de longe, hoje em dia, o meu clã favorito, tá? Porque ela consegue fazer a mesma coisa que a Toreadora faz, em termos de social, porque o Auspícios traz muita vantagem na hora de interagir com as pessoas, usando empatia, e você entende exatamente o que a pessoa está sentindo, então você consegue direcionar a conversa para convencer a pessoa. Se você for um pouquinho habilidoso e der um pouquinho de sorte. E você ainda consegue se ofuscar e pegar vampiros desprevenidos, perceber vampiros que tentam chegar furtivo em você. E ainda você é bem visto dentro da Camarilla, né? Então, e mais, você pode tornar um jogo bem interessante com uma loucura que o seu personagem tenha. Você pode ser um personagem memorável aí no jogo. E eu vi várias interpretações boas de Malkaviano que não são aquelas do tipo bate o peixe na cara de alguém, né? Que é um personagem bobo que não agrega nada no jogo além de caos, né? Traz personagens como pessoa que pode ter uma compulsão, por exemplo, para deixar tudo limpo, ou uma pessoa que tem uma compulsão de depressão, ou que traz problemas sérios, e de repente você consegue trazer um elemento para a mesa que é um discurso bastante maduro e interessante para uma mesa de RPG, que não é tão comum numa mesa de outro tipo de narrativa, tá? Então eu acho que é bem legal o Malkaviano para um cara que tem um pouquinho mais de experiência, quer jogar um pouquinho diferente. Mas para um iniciante, sem dúvida nenhuma, eu recomendo um Brohá, um Toreador, um Gangrel, ou até um Ventro, se a pessoa gosta de negócios e tal. Eu, por exemplo, não gosto muito de jogar de Ventro como personagem, mas eu gosto de fazer NPCs de Ventro. E eu gosto de, quando alguém faz um Ventro, eu coloco nas narrativas a questão dos negócios, né? E entro em detalhe, porque eu estudei negócios na vida real, então eu consigo trazer, você tem uma joint venture aqui, tem um private equity, você tem um bond, eu coloco coisas reais de negócios na mesa para dar aquele tempero, né? Então assim, é óbvio que o personagem ele vai saber responder as coisas mesmo que o jogador não saiba, mas eu tento dar um nível de detalhamento grande, né, para a narrativa, dado que eu tenho esses conhecimentos, mas eu como personagem não sinto motivação de jogar como Ventron, tá? Até para fugir um pouco da minha realidade. Mas é isso, gente. Eu criei esse tier list que é uma grande palhaçada aqui, pra gente brincar e refletir sobre alguns pontos, porque nem tudo é perfeitamente balanceado. E é isso aí. Veja se vocês tiverem alguma opinião distinta, posta aí no comentário, me xinga, sei lá, não, quer dizer, me xinga não. Por favor, não me xinga. Mas enfim, dá um like aí. Pode xingar. Não, Urso, o que tá fazendo? Você mal me escutou nessa conversa. Urso. Não xinga não. Não xinga não. Tá bom. Beleza, gente. Então, muito obrigado aí.